Que notícia maravilhosa, né? Renovação do Felipe Luiz. Até que enfim chegou o final essa novela. Final feliz, né? Já tem palmeirenses preocupados, né? Que agora o Mengão vai vir forte. O Mengão vai pra cima. 2026 é tudo nosso. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal Flazoeiro, Raíssa Simplício e Opina Porco. Link abaixo na descrição. Bora pro vídeo. Do Flamengo, eu vou começar esse vídeo já com a notícia que acordou todo mundo. O Flamengo agora acaba de anunciar a renovação do técnico Felipe Luiz e o Flamengo soltou uma nota para a imprensa desse jeito. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até dezembro de 2027, ou seja, o contrato do técnico Felipe Luiz ele vai até o final do primeiro mandato do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. O desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno da continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir os interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse os anseios do técnico, mas também as políticas de governanças estabelecidas pelo BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, comentou o José Boto, ou seja, José Boto, ele, depois da renovação, ele disse, olha, o desfecho aconteceu porque havia uma boa vontade, havia de ambas as partes um desejo genuíno pela continuidade e foi respeitado na renovação de contrato as práticas de equilíbrio e sustentabilidade financeira, né, estabelecidas pelo BAP. O contrato ele foi feito, pelo que o José Boto disse, dentro daquilo que o BAP esperava que acontecece. A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Felipe Luiz e Flamengo. O rubro-negro desde a infância, treinador construiu uma relação ativa e profunda com o clube, que se fortaleceu dentro do campo, quando defendeu o manto sagrado como jogador e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos da sua história. Com a renovação de Felipe Luiz, o Flamengo reafirma sua convicção da continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquista. Então, acabou a espera, o Felipe Luiz renovou o contrato com o Flamengo por mais 2 anos. E não foi só esse negócio fechado nessa madrugada que passou. O Flamengo também, agora sim, chegou a um acordo com o Internacional e com o Vitão. A chegada do Fabinho Soldado, que era dirigente do Flamengo, foi ser dirigente do Corinthians e agora é dirigente do Inter, ajudou a desenrolar todos os nós que ainda estavam atados. No último sábado, vale lembrar disso, o Paparazzo tinha trazido a informação sobre o acordo entre Vitão, Flamengo e Internacional, só que ontem teve uma situação envolvendo um dos empresários, um dos agentes, na questão de pagamento de comissão. Foi tudo desenrolado, tudo desatado. Eu vou falar sobre isso agora para vocês. O Vitão é esperado amanhã aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo, que vai ter durabilidade aí de 4 anos, até o final de 2029. É isso mesmo. Então, Vitão esperado amanhã no Rio de Janeiro, zagueiro de 25 anos, é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2026. Considerando o perdão da dívida do Thiago Maia, mais o valor que vai ser pago pelo Flamengo, vai totalizar cerca de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais pela aquisição do defensor. E eu desejo também ao Vitão muita sorte. Agora vamos ver aqui o que a Raíssa Simplício falou, né? Bora pro vídeo. Flamengo e Felipe Luiz finalmente renovaram o contrato. A gente vai trazer todos os detalhes dessa situação aqui para vocês. Vamos falar também sobre Caio Jorge, Vitão e outras coisas do mercado da bola do Flamengo. Tudo isso a partir de agora. Então olha essa minha cara de muito sono. Acabei de acordar para trazer essa informação para vocês. Então já
solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, que é muito, muito, muito importante pra gente. Então, ó, solta o dedo no like, se inscreva aqui no canal e vambora, vambora, vambora. Vamos começar, porque aqui, vocês sabem, é sem mimimi. Vamos com tudo, pra cima. Vamos lá. Então, pessoal, Flamengo e Filipe Luís confirmaram oficialmente a renovação de contrato do Filipe até dezembro de 2027. Até dezembro de 2027. Para quem assistiu o nosso vídeo de ontem aqui, a gente trouxe que o Flamengo tinha dado um ultimato ao Filipe Luís e tinha decidido que a resposta dele não poderia passar de hoje e se confirmou. Ele deu a resposta e o Flamengo acertou essa renovação de contrato, né? O Flamengo diz que a renovação de contrato simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e o Flamengo, né? Torcedor do Flamengo, enfim, desde a infância, o treinador, aquelas coisas todas, né? E com a renovação, diz o BAP, né, o Flamengo reafirma a sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento e conquistas. Então, mais uma vez, Flamengo e Filipe Luís confirmaram a renovação de contrato depois de uma longa negociação que trouxe bastante desgaste, né, para os dois lados. A negociação trouxe desgaste para os dois lados, muitas coisas foram faladas, né, mas deu tudo certo, renovação de contrato, e agora o Flamengo vai intensificar o trabalho, né, no mercado da bola. O Vitão deve ser o primeiro reforço do Flamengo, primeiro reforço a ser anunciado. O Flamengo acertou as bases salariais, né? Acertou tudo, tá tudo certo. Falta pouco para que o Vitão seja confirmado como o novo reforço do Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo vai pagar cerca de 10 milhões de euros, vai abater os valores do Thiago Maia. Lembrando que eram valores parcelados, o do Thiago Maia. Então, o Flamengo vai abater esses valores. E era uma dívida, era um parcelamento de 10 parcelas, né? Mas que algumas estavam em atraso, o Inter não tinha quitado nenhuma, mas o Flamengo vai pegar esse montante, incluir nessa negociação pelo Vitão e pagar mais 5 milhões de euros à vista ao Internacional. As coisas estão caminhando bem. Então, o Vitão deve ser o novo reforço, o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências, né? O Flamengo também, como vocês mesmo sabem, fez a proposta ao Cruzeiro pelo Caio Jorge. A proposta ela foi recusada pelo Pedrinho, e o Pedrinho falou que quer nada mais, nada menos do que 50 milhões de euros. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo, né? E essa pessoa me disse o seguinte, ó, a coisa tá só começando, né? Foi uma oferta que o Flamengo fez ali para marcar território, para mostrar interesse, para mostrar o que veio no mercado também, que o Flamengo não está de brincadeira no mercado. Então foi isso que uma pessoa de dentro do Flamengo me falou a respeito dessa situação com o Caio Jorge. Agora, algumas outras situações devem andar, né? Como a confirmação do ok do Flamengo para o São Paulo para negociar o Alan. Inicialmente, o desejo do São Paulo é ter o Alan por empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. A ideia do São Paulo é fixar o passe do Alan em 4 milhões de euros e, em caso do Alan cumprir aí 50%, entrar em 50% dos jogos do São Paulo nesse ano de 2026, aí o São Paulo seria obrigado a comprar o Alan. A informação que eu tenho é que o Alan está animado, tá? Que o Alan vê com bons olhos a ida para o São Paulo. O Alan entende que para ele seria muito bom, que ele poderia
jogar, ter mais espaço lá no São Paulo, enfim. Ele chegou a receber... o São Paulo vai pagar a integridade, né? O salário dele de forma integral. E agora vamos ver o desespero do palmeirense aqui. Vamos ver o que ele falou aqui dessa renovação do Felipe Luiz. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, temos aqui um vídeo extra, um vídeo aí com uma notícia que acabou de ser divulgada. A confirmação da renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. A renovação, ela saiu. Depois ali de uma série de capítulos, de idas e vindas, de notícias, né? E de ontem ter esfriado e distanciado a negociação, parece que o Flamengo foi lá, deu um checkmate no Felipe Luiz e as coisas aconteceram e a renovação saiu. A informação que eu tenho aqui é lá das redes sociais da Raíssa Simplício, mas com a notícia sendo divulgada diretamente pelo diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Vamos ver aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até dezembro de 2027. E aí, José Botto disse: o desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuar o projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas da governança do clube estabelecidas pelo BAP, comentou o José Botto, né, diretor executivo de futebol. A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Felipe Luiz e Flamengo. Rubro-negro, desde a infância, o treinador construiu a relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro do campo quando defendeu o manto como jogador e segue agora à beira do gramado. Então, esse daqui é a divulgação do Flamengo, né, e José Botto sobre a renovação contratual de Felipe Luiz. E assim, eu tinha feito um vídeo ontem extra para comentar sobre isso, né? Falei que o Felipe Luiz estava cometendo um erro ao deixar o Flamengo, porque, bem, lá no Flamengo ele tem toda uma história. Ele chega agora no ano de 2026 com bastante moral para a temporada. Ele vai ter toda a parte ali de continuidade da equipe, né? Então ele vai continuar o trabalho que ele vem fazendo. O que para nós rivais não é uma notícia muito boa, né? Para nós rivais seria até interessante que um outro técnico viesse para que o trabalho fosse meio que, entre aspas, resetado. Mas agora não, agora o Felipe Luiz continua no Flamengo e é tudo aquilo que eu já falei para vocês já. É a questão de ser um bom técnico. Eu acho que é um cara que tem muito a evoluir ainda como técnico dentro do futebol brasileiro. É um bom técnico, pode ficar ainda melhor, sendo muito sincero com vocês. E você tem toda a questão também dele entender o ambiente dentro do Flamengo, de entender o futebol brasileiro, de entender o que a torcida do Flamengo quer. Então é um cara que tem a simbiose da cultura rubro-negra com uma equipe financeiramente muito forte, com uma equipe de jogadores muito acima da média e que tem toda uma estrutura, beleza? Então fica aí logo na manhã um videozinho extra para comentar um pouquinho sobre a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, renovação que saiu aí aos 45 do segundo tempo. Coloca nas opiniões aí o que você, independente se você é flamenguista ou rival, coloca o que você acha disso e quais são as suas impressões para essa continuidade de trabalho do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, tá bom? Bom, tá aí, né, pessoal? Palmeirense já preocupado, né? E é para ficar preocupado mesmo. Mas eu pergunto para você, a renovação do Felipe Luiz e a possível chegada do Caio Jorge e a chegada do Vitão, para você, quem é o maior reforço do Flamengo? Deixa aqui nos comentários.
E em questão o Caio Jorge, eu acredito que já é uma pedida do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo não ia assim atrás do Caio Jorge sem o aval do Felipe Luiz. Talvez seja o clube mesmo que queira ir atrás, né? Mas eu acredito que já é uma pedida do Felipe Luiz. E agora com a renovação do Felipe Luiz, o Flamengo agora vai forte pra cima de buscar reforços, né? E aí, você gostaria de ver o Caio Jorge no Flamengo? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Ou você iria atrás de algum outro jogador? Por exemplo, o Marcos Leonardo, tá lá fora, que talvez seria até mais barato do que o Caio Jorge. E aí? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!